Olá, pessoas, sejam todos e todas e todes, né? Muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal EduCast para mais uma apresentação do episódio 9. Não é mais uma apresentação, para a apresentação do episódio 9, que tem como tema principal planejamento, a organização do trabalho pedagógico. É um projeto vinculado à Universidade Federal da Bahia, a FACED, tendo como coordenadora a professora Roberta Abreu, e na sua equipe de trabalho tem eu, a professora Dídima, o João Melo, da FACOM, e Edson Carlos, da Universidade da Paraíba, de Campina Grande. Hoje nós temos a honra e o prazer de ter conosco o professor Welber. Professor Welber, ele é nosso convidado, Welber Lima Santos, e eu aproveito para dar as boas-vindas ao professor. Antes de tudo, eu quero fazer um convite a vocês para que vocês acessem o nosso canal, se inscrevam, comentem, divulguem, porque são temas muito interessantes, temas que estão vinculados não só à educação, mas como se trata de uma ação extensionista, é um tema que ele abrange outras áreas do conhecimento que não seja a educação. Então, nós pedimos que vocês acompanhem o nosso Instagram, participem das enquetes, façam perguntas, porque a interação ajuda a formar o nosso EduCast. E eu acolho mais uma vez, com muito prazer, o professor Welber Lima Santos. E vou fazer aqui uma breve apresentação, porque eu sei que o professor Welber ele faz muito mais que isso, sabe? Mas como nós temos aqui tempo, né, aí nós temos que resumir. O professor Welber, ele é doutorando em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, especialização em docência do ensino superior, graduado em Pedagogia. Ele possui experiência em educação, com ênfase em coordenação pedagógica, e muito interessante, discute sobre a sociedade da pós-verdade e seus rebentos, fake news e negacionismo no campo da formação docente, focando em processos de alfabetização midiática e informacional. Atuou como docente na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, particularmente aqui no campus de Valença, com a disciplina Estágio Supervisionado 3, na qual iniciou uma experiência metodológica a partir das mídias, com enfoque no processo de comunicação no currículo escolar, através do componente curricular Educação de Jovens e Adultos e avaliação da aprendizagem nesta mesma universidade. Hoje o professor Welber, ele é coordenador pedagógico, né, da Prefeitura Municipal de Salvador. Professor Welber, então, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco, e se você quiser complementar um pouco da sua formação, fique à vontade. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o excelente convite, né? A satisfação que eu tenho de estar participando dessa atividade. É uma atividade educativa que a gente pode expandir para o mundo inteiro, né? E da presença da professora Roberta, da professora Dídima, a quem eu tenho um maior apreço e agradeço mais uma vez por esse convite. Pois é, professor. Muito obrigada pela deferência que o senhor faz a nós, as suas colegas, né? Somos todos colegas. E nós vamos dividir a nossa conversa em 3 momentos. No primeiro momento, a gente chama aqui de discutindo conceitos, né? Mas não significa que a gente vai se aprofundar muito nessas discussões, porque eu compreendo que o tema que o senhor vai conversar com a gente, ou seja, posso chamar de você? Claro. Pronto. Então, o tema que você vai conversar com a gente é um tema extremamente vasto, importante, principalmente na contemporaneidade, quando o coordenador pedagógico já não é mais aquele que se via antigamente,
como um apagador de incêndio, embora eu não sei se ainda é, né? Mas o olhar que se tinha para o coordenador pedagógico era aquele que só resolvia as questões pedagógicas, mesmo assim era qualquer questão pedagógica. E hoje a gente já sabe que o coordenador pedagógico adquiriu novos conceitos, uma nova roupagem, uma nova maneira de ser e estar na escola. Aí a gente chama esse bloco de discutindo conceitos, e eu vou fazer algumas questões aqui para você, você fica à vontade para responder, para comentar, para até mesmo para dizer que não concorda. O espaço aqui é extremamente democrático. Então, professor, vai aí uma questão. Como você compreende o planejamento de ensino? Bom, o planejamento de ensino, para mim, ele representa uma atividade essencial da escola, do próprio funcionamento da escola e do sistema de ensino como um todo. Né? Eu acho que a gente chega estamos num estágio em educação de compreender o planejamento fora da sua dimensão estritamente burocrática. Obviamente que essa dimensão instrumental do planejamento, que é burocrática, ela é real, ela é consistente, ela existe e precisa responder a essa demanda. Mas o planejamento ele vai muito além, porque ele ajuda, aliás, ele é o foco principal de organização de toda a prática pedagógica. Se você não faz um planejamento, você corre um risco muito grande de trabalhar em cima dos improvisos. E a educação não pode ser tratada como forma de improvisar. Né? Você utiliza o improviso nas demandas do cotidiano, mas você não pode fazer disso uma prática constante, significando o processo de educação. Então, o planejamento ele é um documento, né, tanto em várias dimensões, desde a secretaria ou as redes de ensino, da coordenação pedagógica, da direção da escola e do professor. Então, precisa ter um alinhamento muito grande nesses planejamentos, dessas instâncias que compõem o fazer da educação, para que ele tenha coerência, tenha sistematização, responda à dimensão burocrática, mas ele possa ir muito além, né, para que dê um direcionamento, organize o trabalho de todos os profissionais que atuam no campo educacional. Pois é, professor, você traz uma compreensão bem contemporânea do planejamento de ensino. A professora Roberta quer fazer alguma colocação a respeito desta fala do professor Welber? Não. Então, vamos lá. Eu gostei quando você fala assim que o planejamento de ensino deve ir além das questões burocráticas, né? Isso é muito importante. Devido à sua flexibilidade, a gente sabe que ele é flexível, né? Precisa ser visto e até mesmo associado ao cotidiano da escola e dos estudantes. Não pode ser uma coisa engessada, né? O senhor fala mais ou menos por aí, é muito interessante isso. Então, nesse sentido, professor, qual é a relação que você faz entre coordenação pedagógica e planejamento de ensino? Esse aspecto aí da flexibilidade, eu acho fundamental, né, para que a gente discute sobre essa questão do planejamento. Porque mostra uma característica muito forte do planejamento, que ele é dinâmico e ele é vivo, ele está em constante mutação, porque a vida é dinâmica, né? E o planejamento precisa ter essa dinamicidade, esse movimento. Onde é que entra o papel da coordenação pedagógica neste processo? Obviamente, como eu disse, quando a gente faz um planejamento, ele tem algumas dimensões, que é a dimensão das redes de ensino, da direção escolar, da coordenação pedagógica e aí os planejamentos dos professores. Na escola, a coordenação pedagógica ocupa o papel de gerenciadora,
ou agenciadora dos processos de planejamento, né? Portanto, ela precisa ter uma formação consistente, ela precisa ter uma visão de mundo ampliada, pois você tem escolas, você tem realidades, você tem escolas que têm educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e à noite EJA, educação de jovens e adultos. É impossível se fazer um planejamento único para cada segmento de ensino desse, porque cada um tem suas peculiaridades. Eu não posso fazer um planejamento padrão que atue na educação infantil e educação de jovens e adultos, né? Não dá. Então, onde é que entra a coordenação? Fazendo exatamente esse agenciamento, pontuando o que é pertinente a cada segmento de ensino, fazendo a pontuação dos processos de formação permanente com os professores, no processo não só de fiscalização. Aliás, isso é uma característica que ficou muito marcada, principalmente o pós-ditadura militar, desse papel do supervisor, que virou coordenador pedagógico, como apenas de fiscalização. Não, eu acho que o nosso papel de coordenação vai muito além disso, ultrapassa essas linhas de fiscalização, para poder se concentrar no processo de orientação, de coparticipação com os professores, discutindo, refletindo, e para isso precisa ter, vamos dizer assim, como uma das ações, um processo de empatia, um processo de criação de relações interpessoais saudáveis, para que o professor também tenha a abertura de escutar, de ouvir, de propor, junto com a coordenação pedagógica, para a gente parir, eu gosto muito dessa expressão, parir um planejamento que ele reflita realmente os desejos da escola, os desejos dos estudantes, das famílias, dos órgãos competentes que orientam e organizam a nossa educação, e seria um planejamento assim participativo, comunitário, coletivo, né, que possa refletir o mais possível da realidade vivida em cada instituição escolar. É muito interessante quando você traz a educação de jovens e adultos, a educação infantil e o ensino fundamental. Com isso, a gente compreende que são três realidades completamente distintas, né? São três realidades diferentes dentro de um mesmo espaço, sob uma mesma coordenação, né? E planejar para a educação infantil requer um olhar totalmente diferente. Você vai de um extremo a outro. Você começa com a educação infantil e chega à educação de jovens e adultos e pessoas que a gente compreende como pessoas jovens e também idosas, né? Só dentro da educação de jovens e adultos você já tem uma diversidade muito grande, porque você tem jovens e tem idosos, você tem professores, você tem pessoas que não são letradas ainda, não sabem, não dominam o código de escrita, e tem pessoas que já têm algum conhecimento, né? Conhecimento que eu falo em termos de leitura e de escrita. Nesse caso aí, você iria trabalhar com essas pessoas de forma completamente diferente. E você traz assim também uma coisa importante que eu vi na sua fala, foi que você fala dessa ação fiscalizadora do coordenador pedagógico, né? Lá pelos idos de 1960, 64, na ditadura militar, como você bem disse, nós trabalhávamos a coordenação pedagógica sob a égide de supervisão, né? O coordenador era aquele que fiscalizava mesmo o trabalho do professor. E hoje você traz uma forma diferente de planejar, de ver, de lidar com as pessoas, né? Reconhecendo que o professor é uma pessoa, como diz Antônio Nova, né? O professor é uma pessoa, e nesta pessoa também está o professor, que precisa ser olhado com mais cuidado, com mais atenção, com mais um aspecto mais humano, uma vez que você é um estudioso também das humanidades, com esse aspecto mais humano. Nesse sentido,
Se o professor ele é visto desse jeito, ele também vai ter uma prática pedagógica mais humana, mais flexível, né? Ele vai ter mais uma aproximação para dizer ao seu coordenador, ó, oh, professor, eu estou com dificuldade, eu preciso, né? Então, a sua fala, eu compreendi de uma importância muito grande quando você traz esses segmentos da educação e também quando você se refere à ditadura militar, que foi assim mesmo, né? Nessa época foi assim, foi o tempo do tecnicismo e a gente sabe que era terrível trabalhar com a coordenação. E aí a gente vai caminhando mais para uma outra questão que também está dentro disso que você traz, mas é bom que se diga, né? É bom que fale, que as pessoas compreendam quais são os elementos que devem compor um planejamento, né? Com base em tudo nessa boa narrativa que você fez aí, quais são os elementos que devem compor um planejamento? Olha, o professor Celso Vasconcelos, ele tem vários livros, né, que ele trata muito sobre essa questão do planejamento, e uma das questões essenciais, fundamentais, e a minha experiência diz isso, dentro da estrutura de um planejamento, é se realizar um ótimo, um excelente diagnóstico. Como é que se faz esse diagnóstico? É preciso entender onde a escola está localizada no tempo, espaço, geografia daquela comunidade, daquela cidade, no interior, na capital, na periferia, no centro. Como é que esses alunos chegam até a escola? Qual é o perfil desses alunos? A que dimensão cultural, vivencial eles estão relacionados? As suas famílias, né? Não que a gente busque uma uniformidade, mas existe uma fotografia daquela comunidade, daquele espaço que frequenta aquela escola. Esse diagnóstico bem feito, a gente pode fazer até uma comparação, né? Se ele não for bem feito, obviamente que o prognóstico, o que vai ser recomendado, o próprio planejamento pode ser comprometido. É o cidadão, ou cidadã que vai ao médico, ele está com a dor no joelho, mas ele está com vergonha de dizer, diz que é no braço direito. Obviamente que o médico, a médica vai diagnosticar equivocadamente por conta dessas informações equivocadas fornecidas. A mesma coisa é o diagnóstico numa escola. É preciso ter essa fotografia. Qual é o perfil que nós temos aqui dos alunos, das famílias, dos próprios professores, suas formações, suas compreensões de vida. É preciso ter um diagnóstico. É um momento que leva mais tempo, né? Porque um bom diagnóstico você tem uma condição de desenvolver um bom planejamento. Então, quais são os outros elementos que eu colocaria aqui? A definição dos objetivos. Onde é que nós queremos chegar? Porque a partir dos objetivos, você vai definindo todos os outros elementos. Então, você tem um bom diagnóstico, você vai agora, diante desse diagnóstico, traçar objetivos. Objetivos de aprendizagem, objetivos de socialização. A partir dos objetivos, você pode colocar, por exemplo, a definição dos próprios conteúdos. É bem verdade que nós temos hoje a BNCC, que é uma base, né, curricular comum, que ela orienta, ela sinaliza, aponta determinadas habilidades, né, e aprendizagens que devem ser unificadas para todo o país, todas as redes de ensino, em todos os seus níveis, né? Mas, em cima disso, o fazer, aí é a autoria do professor, é a autonomia e a autoria do professor, é a autoria e a autonomia da coordenação e da direção de escola, das próprias redes de ensino, que tem a parte diversificada do currículo. Então, vamos lá. Você tem o diagnóstico, você tem os objetivos, você tem a definição de conteúdos, mas você tem também a questão das estratégias de ensino. Essa parte, inclusive, eu diria que é a parte mais autoral do professor e da professora,
né? É onde ele coloca a sua digital, né, nas estratégias de ensino, com sua experiência, com sua vivência, com seus estudos, sua concepção de mundo, em cima, inclusive, desse diagnóstico. Né? Então, você tem essa estrutura e você tem ainda, depois da definição de estratégias, a gente pode estar falando da questão da avaliação, dos processos avaliativos. E aí eu chamo a atenção para uma questão fundamental. Os instrumentos de avaliação, eles precisam ser definidos a partir de critérios, obviamente que estão completamente ligados à questão dos objetivos. Eu vou avaliar, porque a avaliação pode ser compreendida com instrumentos que vão fornecer informações se nós atingimos ou não os nossos objetivos e por que atingiu ou por que não atingiu. Então, o processo avaliativo é muito sério, que vai fornecer informações fidedignas para que a gente transforme o planejamento num processo permanente de retroalimentação. Né? Se esta avaliação, essa identificação, as informações ali coletadas, mostrarem que a gente atingiu os nossos objetivos ou que não atingiu os objetivos, todas essas duas informações elas são importantíssimas para o replanejamento. Se atingiu, é preciso avançar mais um pouco. Se não atingiu, é identificar o que é que aconteceu nesse caminho, e aí, por isso que eu falei da questão dos critérios de avaliação. Né? Os critérios são fundamentais para que a gente não ache que um instrumento, como a prova escrita, por si só, seja capaz de dar todas as respostas a todos os objetivos. Né? Isso seria impossível. Me permitam, eu tenho tempo aí para apresentar um exemplo, me permitam apresentar um exemplo. Fique à vontade, fique à vontade. Eu estava num ônibus, né? Num determinado período, indo para a faculdade, ainda fazia faculdade de pedagogia, e uma pessoa sentou ao meu lado com uma maquete. Eu achei aquilo ali maravilhoso, espetacular, e conversador que sou, perguntei o que é isso aí. Ela disse, é meu TCC. E aquilo foi um choque para mim, né? Eu de pedagogia. Seu TCC TCC, que é o trabalho exigido, trabalho de conclusão de curso, né? Ao final de uma graduação. Ela disse, aqui é um restaurante universitário. Eu sou arquiteto. Então, o TCC dela era a produção de uma maquete e ela escolheu um restaurante universitário para fazer. Maravilhoso, inclusive. Ora, é um instrumento avaliativo para um curso de arquitetura completamente coerente. Diferente de eu pedir a um aluno do curso de pedagogia que ele faça uma maquete, né, que represente a escola, o funcionamento da escola, por exemplo. Né? Isso é impossível, porque a escola não se resume à sua dimensão física, à sua estrutura física, à sua estética. Então, assim, esta avaliação da produção de uma maquete serve, é coerente àquele curso, aquelas discussões que eles fazem, que não seria coerente para uma outra dimensão como o curso de pedagogia. Então, é preciso estabelecer critérios claros e o instrumental ou os instrumentos utilizados como elementos de avaliação, eles precisam estar coerentes com o que se ensina, com a sua concepção de educação, com a sua concepção de aprendizagem e também para conectados diretamente com os objetivos de ensino traçados dentro de uma prática pedagógica. Então, esses elementos, eu diria que são assim, elementos essenciais para a construção de um planejamento de ensino dentro de uma escola. Muito interessante essa relação que você faz do TCC, de um curso para outro, né? Mas aconteceu um planejamento, não é isso? É claro que ali, naquela maquete, tinham
os objetivos, tinha, né? Tinha como você falou aí, como fazer, quais são os resultados e, que essa pessoa, né, iria obter. E o planejamento ele está presente em todas as situações, né? Desde a nossa vida pessoal, particular, profissional, até o nosso espaço de trabalho, de estudo, aí, o planejamento é importante. E aí você falou do planejamento de ensino, dos seus elementos, da sua importância, né, como ele se dá, como ele acontece, e não tem como falar de planejamento sem falar de práticas, né? Esse planejamento vai orientar, digamos assim, as práticas no caso nosso, né, no nosso caso aqui, dos professores, dos profissionais. E aí, para esse momento, que é o nosso bloco 2, já vamos passando para o bloco 2, eu passo para a professora Roberta Abreu fazer as suas colocações e ponderações. Ok, obrigada, professora Didma, pela condução dessa conversa de hoje. Agradeço também já antecipadamente ao professor Elber pela sua colaboração aqui no nosso projeto. Pois bem, discutindo as práticas agora nesse bloco, professor Elber, na hora de conceituar, né, no bloco anterior, você falou muito do planejamento e a sua relação com o dinamismo, né, com o vivido, né, com a visão de mundo ampliada, a necessidade de uma visão de mundo ampliada para se planejar, as singularidades por parte do estudante, do meio escolar, dos professores. Falou também em etapas, né, formativas. E aí, para esse bloco que discute as práticas, a gente inicia falando sobre quais são os desafios, né, para a implementação de um planejamento exitoso no espaço escolar. Veja só, essa questão existe uma série de desafios, eu colocaria como um dos desafios mais importantes é que muitas redes de ensino passam a compreender o trabalho do professor, da professora, da coordenação pedagógica, como eminentemente trabalho intelectual. Trabalho intelectual exige tempo para pensar, para refletir, para retomar algumas questões. E muitas vezes, e aí é um grande desafio, dependendo da rede de ensino, por esse país afora aí, o professor, a professora, tem que utilizar o seu tempo, que seria dedicado ao seu lazer, ao seu tempo de descanso, para fazer a questão do planejamento. Quando, na verdade, esse tempo deveria ser organizado, dedicado, estruturado dentro do seu tempo de trabalho, né? Então, um dos grandes desafios é esse tempo pedagógico que precisa ser garantido para que professores e professoras possam dedicar tempo para fazer um bom planejamento. Um outro desafio que eu acho fundamental é o excesso, também depende da rede de ensino, o excesso de burocracias. Às vezes se concentra muita atenção na exigência de se fazer um planejamento formal, sistematizado num documento, dentro de uma estrutura específica, e esquece do essencial, que é o processo de acompanhamento e ver a qualidade daquele planejamento e se aquilo está dando resultados positivos dentro do que se propõe a própria rede de ensino. Então, muitas vezes há um excesso de burocracia, muitas vezes, que é outra dimensão, um excesso de projetos. Tem redes de ensinos que a sensação é que as escolas viraram agora produtora de eventos, né? de comemorar todas as datas possíveis que tem, dia da flor, dia da pedra, dia do chão, dia da água, sabe? Então, e às vezes isso está desconectado com o próprio planejamento de ensino, com as próprias orientações da BNCC, né? Então, é preciso ter uma organização, isso são
3 grandes desafios que eu coloquei aqui, porque vai impactar na própria qualidade, pode impactar na própria qualidade dos planejamentos de ensino. Pois bem, nós poderíamos fazer aqui um episódio só falando de desafios, porque são infinitos, né? Mas, assim, tem um desafio em particular que nós queríamos refletir um pouco mais aqui, que é a questão das necessidades dos estudantes. Então, nós sabemos que o professor vive um professor, a coordenação pedagógica, a escola como gestão, vive um dilema, né, que é muito importante, no sentido de acolher todos esses alunos equanimemente e atender às suas necessidades. Né? Então, assim, como é que um planejamento ele pode se aproximar disso? Porque, assim, atender todos, né, integralmente, 100%, nós sabemos da impossibilidade. Mas como é que isso pode ser feito de uma forma mais eficaz, né, mais justa, que contemple realmente o máximo possível, que isso tenha êxito, né? Roberta, você me dá a oportunidade para eu retomar a questão do diagnóstico. Existe uma questão importantíssima hoje, quando se discute a questão do planejamento e as necessidades dos estudantes. Nós, da educação, professores, coordenadores, diretores, gestores escolares, precisamos elaborar um esforço, fazer um esforço para compreender as novas gerações, que têm outras necessidades. Por exemplo, um discurso muitas vezes recorrente na escola é de que esses alunos não são mais como antigamente. Na minha época, professor, professora, coordenação, calma. Né? É preciso entender que o mundo está em processo de transformação. E eu não estou entrando aqui em questões de avaliação moral ou coisa desse tipo. Mas há mudanças significativas. Com o advento, por exemplo, das tecnologias de informação e comunicação, isso tem operado mudanças significativas também na vida das crianças, as novas gerações, as chamadas gerações digitais, né? Que os modos de funcionamento, e a neurociência tem apontado isso com muita propriedade, os modos de funcionamento do cérebro dessas novas gerações, né, têm operado mudanças também de comportamento. Então, quais são as necessidades dessas novas gerações que estão adentrando a escola? Eu não posso educar, eu não posso ensinar baseado numa esperança de que as crianças, os jovens de agora, teriam o mesmo comportamento quando eu, enquanto professor, tinha a sua idade. Então, o diagnóstico bem feito vai identificar este cenário, né? Pode identificar esse cenário dessas transformações, desses novos comportamentos, dessas novas necessidades. Isso é um ponto. Uma outra dimensão é quando se diz dos alunos PCDs. É preciso compreender que, obviamente, antes de tudo, nós precisamos de uma formação específica para lidar com esse público, mas também com esta formação identificar as necessidades, né? Porque são várias dimensões, várias possibilidades, né? A criança que tem a TEA, nem todas são iguais, aliás, todas são diferentes, cada um tem níveis diferenciados, pessoas com deficiência intelectual não tem a sua necessidade diferenciada do que tem TEA, hiperatividade e por assim vai. Então, veja que a complexidade do que é ensinar, do que é ser professor, do que é ser coordenador, coordenadora pedagógica, e fazendo essa fotografia de um diagnóstico mais preciso da realidade que nós estamos vivendo, para que o planejamento atenda ou responda às necessidades de hoje, às necessidades
da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então, nós falamos de um planejamento, né, que tente aí atender o máximo possível as necessidades dos estudantes, e aí nós passamos agora para a relação do planejamento com as áreas de conhecimento. Então, sabemos da demanda de um trabalho pedagógico numa perspectiva mais holística, integral, né, com relação às áreas de conhecimento, e hoje se coloca como um desafio. E aí nós queríamos refletir um pouco, né, sobre exatamente como é que o planejamento pode atuar num trabalho mais integrado entre as áreas de conhecimento, tendo em vista que os professores do ensino fundamental nas séries iniciais trabalham com todas as áreas, né, normalmente, mas tem aí os professores também do Fundamental 2. Então, como é que o planejamento pode facilitar essa articulação e proporcionar essa visão de mundo mais integral, né, nos sujeitos e no trabalho docente? Se minha resposta for objetivamente, eu responderia que a elaboração e execução e acompanhamento de projetos de natureza interdisciplinar seria uma alternativa. Atividades a partir de temas geradores seria também uma segunda alternativa, como, por exemplo, geralmente acontece períodos como esse que nós estamos vivendo, em 2026, da Copa do Mundo, né? Onde muitas escolas, a partir da Copa, desenvolvem uma série de atividades que vai conectando sobre os países, a questão interdisciplinar e tudo mais. Mas eu creio que o que antecede todas essas ações seriam ações mais pontuais, que eu acho extremamente importante, significativa, mas o que antecede tudo isso é que é preciso que haja processos formativos permanentes para que todos os educadores e educadoras compreendam essa dimensão epistemológica, a questão do conhecimento. Se eu tenho uma formação que compreende o conhecimento como estático, eu não vou conseguir fazer essa inter-relação, esse desenvolvimento de um projeto interdisciplinar. Porque eu preciso ter essa mudança de postura diante do conhecimento. O conhecimento interdisciplinar ou transdisciplinar é uma postura que nós devemos ter diante dessa produção. Compreender que há uma unificação para não virar um projeto interdisciplinar, correr o risco de virar uma coxa de retalhos, né? Onde você junta apenas as disciplinas, né? Mas que no final o professor lá grita assim, minha prova da minha disciplina, eu não estou vendo aí, eu tenho que fazer minha prova individual. E aí você compromete toda a noção, a concepção interdisciplinar. Então, eu acho que o que antecede isso é um processo formativo consistente, permanente, né, para que compreender que o conhecimento ele está conectado, né, a matemática, português, história, geografia, a ciência, né, que isso é o mundo, é o universo conectado uma coisa com a outra, e a gente poder fazer um planejamento nesta perspectiva, né, para que o aluno, só outro exemplo, se a gente prestar atenção, a educação infantil, por exemplo, ela é eminentemente interdisciplinar, né? Não tem essa divisão das disciplinas. A criança vai, quando sai da educação infantil, que entra no ensino fundamental, ela já entra numa outra dimensão mais cartesiana, né? Que é a questão disciplinar. Ela começa a uma mudança de concepção de que era unificado e agora passou a ser segmentado. Aí depois a escola precisa fazer o esforço para poder juntar tudo isso de novo, né? Através desses projetos interdisciplinares ou transdisciplinares. Então, é um debate filosófico, conceitual, epistemológico, que precisa ser feito nos processos de formação docente permanente e consistente.
E aí, agora a gente chega na última questão aqui desse bloco, né, a respeito das práticas. Veja bem, como professora de didática, eu sou bem próxima assim, a algumas demandas, né, dos licenciandos, aqueles que estão saindo para fazer estágio curricular supervisionado, aqueles que estão tendo as suas primeiras experiências como professores e professoras. E aí tem sido muito recorrente, não só a dúvida, mas assim uma certa angústia desses professores em formação inicial com relação ao trabalho com estudantes, alunos especiais, né? E aí é muito nítida, muito clara a angústia desses professores aí em formação, como fazer, como abordar, como trabalhar diversas necessidades, como atender, como acolher esses alunos, né? Como fazer um trabalho realmente efetivo. Então, existe esse incômodo, existe essa angústia mesmo. E aí, partindo para a questão do planejamento, a gente tenta fazer essa relação, né? Como é que o professor, a professora, pode trabalhar, pode pensar, né, e construir o seu planejamento de forma que realmente não só acolha, mas trabalhe esses estudantes em suas necessidades, né? E aí fica uma questão que, ao nosso ver, é muito complexa, porque nós sabemos que hoje, numa sala de aula, os professores trabalham com 3, 4, 5, 6 estudantes, né? Com necessidades diferentes, né? Portadores de deficiência, necessidades diferentes. Então, como é que o planejamento entra aí nessa relação, nessa dinâmica de trabalho, né? Essa é entra aí na categoria dos grandes desafios também da nossa educação, porque nós não temos essa formação consistente. O que aconteceu foi que na transformação ou na implementação de políticas de inclusão, né, nas escolas, ela não veio precedida de processos formativos consistentes com os profissionais que atuam na escola, seja merendeiras, professores, coordenação pedagógica, própria direção, e nós estamos vivenciando dentro da escola dificuldades enormes, né, para lidar com esta realidade. Obviamente que no planejamento ele precisa atender essa necessidade. E como você bem colocou, Roberta, você tem escolas e tem salas de aula que tem uma realidade de você ter 3, 4, 5, 6 pessoas PCDs, cada um com características diferentes, né? Se, como manda a lei, você tem as assistentes, né? Cada rede tem um nome para esses assistentes individuais de acompanhamento dos alunos, você vai ter, além da professora, mais 4, 5, 6 assistentes dentro da sala de aula. Como fazer um planejamento específico que atenda a necessidade de cada aluno? Isso é o que manda o regimento. É preciso fazer. Agora, é preciso também juntar a isso, exigir, e aí vem a luta nossa dos educadores, exigir que tenhamos uma formação mais consistente, mais forte, para saber lidar com essa realidade, porque nós estamos dentro de uma sala de aula extremamente heterogênea, né? 4, 3, 1 que seja aluno PCD, que precisa ter um olhar diferenciado para que isso é equidade, né? Atender às suas necessidades, mas atender também a necessidade da outra parte da turma. Então, não é fácil para esse trabalho docente, do ponto de vista técnico objetivo, você coloca no planejamento, mas é preciso ter a efetividade, que isso tenha resultados práticos e que a gente possa, né? E aí vem, dentro dos objetivos do planejamento, atingir os objetivos centrais de cada
criança, de cada jovem que adentra essa nossa escola, com suas deficiências, com suas dificuldades, né, que a gente precisa se organizar nesse sentido. Muito bem. Então, agora a gente passa para o nosso último bloco, né? Que é um bloco aí mais descontraído, o bloco das dicas. Eu passo aí a palavra para a professora Didma conduzir. Muito bom, professor Elber. Eu estava aqui atenta a essas considerações que você faz, principalmente acerca do trabalho interdisciplinar, né? Já se fala em transdisciplinaridade e muitas vezes a gente não faz nem a interdisciplinaridade. Aí sempre que eu ouço falar sobre interdisciplinaridade, me vem à mente, eu repito porque eu já falei outras vezes, a professora Ivani Fazenda, quando ela dizia, ou diz, né, ainda nos seus escritos, que para trabalhar a interdisciplinaridade, o professor tem que se perceber interdisciplinar. E é o que você traz aí dizendo assim, o professor fala, e minha prova? E o meu dia? Não é? Aí você diz assim, pode ver que em outros componentes curriculares estão contidos determinadas questões, determinados conteúdos. E é verdade, né? É verdade. É uma dificuldade, é um desafio, é uma demanda, é um dilema muito grande. Eu lembro que eu trabalhei por muito tempo no Estado como coordenadora pedagógica e vejo que hoje ainda encontro os mesmos dilemas do professor, né? Os mesmos dilemas, essa questão de não se abrir muito para o trabalho, é o medo, digamos, né? Porque o professor hoje ele anda com a saúde mental muito comprometida, né? Quando eu falo professor, eu não me atenho só ao professor que está na sala de aula. Eu vejo também o coordenador, que ele é um professor, eu vejo o gestor, porque ele também é um professor, e a gente vê o comprometimento da saúde mental cada vez, né? Está ficando cada vez mais difícil. Ainda bem que já existe aí, né? A gente já ouve, já tem nuances de se trabalhar essas questões da saúde mental do professor. E isso é muito importante, muito válido e pertinente e urgente, né? Por que não dizer urgente mesmo? E não é só o professor da educação básica, o professor do ensino superior, você que agora, meus parabéns aqui publicamente, está adentrando ao ensino superior, né, à Universidade do Estado da Bahia, você também vai ver essas questões todas de planejamento, de avaliação, de ser interdisciplinar ou talvez transdisciplinar, né, porque com esses conceitos novos de educação que você está estudando aí, da pós-modernidade, pode ser que aconteça. Mas nós vamos, como a professora Roberta disse, agradeço a ela as perguntas esclarecedoras e a você também. Nós estamos caminhando para finalizar a nossa conversa aqui e eu pergunto a você o seguinte, você sabe que o professor precisa estudar, né? Ele pode estar lá na 20, 40 anos de sala de aula, mas ele precisa estudar sempre. O professor é um estudioso, E quais as orientações que você daria ao professor em termos de leituras sobre o planejamento de ensino para os professores do ensino básico de preferência? Tá. Eu vou aproveitar aqui, já fiz algumas anotações. Gostaria de indicar 3 livros e 2 filmes, né? Sim. Que eu considero assim interessantíssimo para que a gente possa, o professor, a professora, a coordenação pedagógica, a direção, possa pensar sobre planejamento, né? Tem um livro clássico de José Carlos Libânio, que o título é Didática, eu considero assim um clássico realmente, né? Tem um outro livro que é de Vasco Pedro Moreto, se chama Planejamento,
planejando, 2 pontos, planejando a educação para o desenvolvimento de competências. E tem um de Celso, até citei durante a minha fala, de Celso dos Santos Vasconcelos, que é planejamento, 2 pontos, projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. Esse eu considero assim uma obra-prima, esse livro. E os 2 filmes que eu gostaria de indicar, o primeiro é Vida de Inseto, né? Eu acho que esse filme maravilhoso, que é um filme, todos 2 são filmes animados, né? Que fala as formiguinhas elaborando seus planejamentos, se organizando para esperar o inverno, onde elas ficam dentro de casa para se alimentar. Então, precisa de uma arquitetura, de um planejamento. E o outro, que eu acho genial, que é Deu a Louca da Chapeuzinho, né? Que é também um filme bem animado, com a figura do delegado, que, se eu não me engano, é um sapo, né? Que naquela agonia toda ele arrefece todo mundo, diz: calma, é preciso entender caso por caso aqui, e o filme se desenvolve a partir deste planejamento do delegado que faz essa organização, faz esse planejamento das ações. Eu acho esses 2 filmes assim, maravilhosos no processo para a gente refletir. E como Didma falou, nós não podemos nos contentar em momento nenhum com a nossa formação inicial, ou seja, a sua formação da graduação, e nem mesmo com especialização, mestrado ou doutorado. Nós somos profissionais que temos o tempo inteiro a estar se atualizando, lendo, vendo novas formulações, retomando novos conceitos, retomando reflexões de autores clássicos e atualizando sempre. Pois é, muito bom. Essas indicações são importantíssimas, né? Eu sou professora de didática, assim como a professora Roberta, e sempre estou lendo Libânio e Celso Vasconcelos também. É sempre bom, né, retomar essas leituras. E, finalizando, professor Welber, o que você diz para o coordenador pedagógico que tem dificuldade na mediação? O que é que você diria para ele e na construção do planejamento em sua escola? Eles e elas. Eu acho que a primeira questão que coordenadores e coordenadoras precisam ter é criar uma cultura do bom relacionamento com todos da escola. Para mim, esse é um ponto fundamental. As relações pessoais, quando elas são bem nutridas, são bem alimentadas, são bem construídas, elas exercem um papel fundamental na execução da própria atividade dentro da escola, né? Nós vamos encontrar professores, aí eu estou falando do ponto de vista da coordenação, nós vamos encontrar professores que, a partir da sua formação mais rígidas ou mais segmentada, mais voltada para uma concepção cartesiana, né? Às vezes oferecem certa resistência, né? De compreender a construção de um planejamento como uma obrigatoriedade do trabalho docente para a boa consecução das suas ações. Então, se a coordenação pedagógica tem uma relação de empatia com professores e professoras, facilita, abre o espaço de diálogo para a consecução dessas atividades. Então, esse, para mim, seria o primeiro ponto. E essa uma segunda questão que eu diria, não menos importante, que é o processo de formação permanente, né? A coordenação pedagógica precisa estar se atualizando permanentemente. Vejam só, aquele exemplo que eu dei de uma escola que tem educação infantil, fundamental 1, 2 e EJA, né? Mas você tem também realidades de escolas de ensino médio, que tem 3.000 alunos, 4.000 alunos, e às vezes um coordenador, uma coordenadora pedagógica apenas, que precisa lidar com esta realidade. Então, saber as especificidades de cada segmento,
né, do perfil de cada professor, a história de vida de cada professor, né? Isso é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho da coordenação pedagógica, que não se resume apenas na construção, acompanhamento dos planejamentos. Vai muito mais além, porque a coordenação pedagógica está situada num lugar hierárquico dentro da escola, que ele faz o acompanhamento dos professores e professoras, das crianças, das famílias, e ainda faz esse intermédio com a direção da escola e a coordenação macro das redes de ensino. Então, assim, é um trabalho muito exigente, precisa de tempo, precisa de formação, e isso, para mim, eu acho que é fundamental para o bom desenvolvimento do seu trabalho dentro da escola. Então, dicas excelentes, né? Fica aí para o nosso público ouvinte refletir, pensar sobre essas indicações de leitura e essas dicas que você traz, né? Eu agradeço aqui as suas excelentes contribuições, essa reflexão assim, muito importante sobre o ato de planejar, sobre a organização do trabalho pedagógico na escola, ao tempo em que passo aqui para a professora Roberta fazer as considerações finais junto com você e nós todas aqui. Muito obrigada, professor. Ok, pois bem, Welber, agradecemos a sua participação, a sua contribuição aqui com o nosso projeto de extensão. Queremos dizer às pessoas que acompanham o nosso projeto que temos ativa aí as redes sociais, tanto do Instagram quanto do próprio YouTube, né, o canal onde os episódios ficam todos disponíveis na íntegra, e pedimos que as pessoas interajam sugerindo temáticas para que a gente possa aí conduzir bem o projeto de uma forma, inclusive, que seja útil, né, para todos e todas que acompanham. E eu queria que você fizesse aqui, para a gente encerrar, suas considerações finais e dizer para as pessoas também ainda, né, que acompanham, para o Welber também, que os episódios, eles são mensais, e eles ficam disponíveis na última sexta-feira de cada mês. Então, na última sexta-feira do mês de junho, esse episódio sobre planejamento educacional ficará disponível para acesso. Tá bom? Muito obrigada. A gente fica aí com as considerações finais do professor Welber. Eu gostaria de mais uma vez agradecer de coração a professora Roberta, a professora Didma, esse trabalho que vocês vêm realizando de extrema importância para a nossa educação, que é um trabalho de reflexão, mas ao mesmo tempo de apontar alguns caminhos possíveis, trazer os profissionais da educação a refletirem junto conosco, e estou muito satisfeito de ter participado desse encontro aqui pedagógico, desse encontro reflexivo, educacional. Muito agradecido a todos vocês e a toda a equipe que está aí nos bastidores desse podcast. Ok, gente. Então, muito obrigada. A professora Didma quer colocar alguma coisa? Gratidão ao professor Welber. Boa sorte na sua nova investida como professor do ensino superior. Já tem alguma experiência, mas agora oficialmente, de verdade mesmo. Aproveite, a universidade precisa de você para dar assim uma robustez às aulas e ao nosso processo de ensino. Muito obrigada e tenha um bom São João. Viu? Obrigada, professora Roberta, pela companhia, pela coordenação, assim, muito responsável, muito séria com seus processos e com a educação. Ok, até a próxima, então. Tchau, tchau. Até a próxima.